Poucos lutadores têm um legado tão grandioso quanto o de Chris Jericho, depois de ser extremamente carismático, mas muito mal aproveitado na WCW. Jericho brilhou na WWE, conquistando inúmeros cinturões e se firmando como uma das maiores estrelas da história. Quando a AEW surgiu em 2019, foi justamente Chris Jericho o grande nome que atraiu a atenção e ajudou a consolidar a empresa. Ao longo desses 6 anos, ele mostrou toda a sua versatilidade, reinventando sua persona várias vezes. Porém, nos últimos tempos, a relação de Jericho com os fãs da AEW parece ter esfriado bastante. Muitos já demonstram certo cansaço de suas histórias e gimmicks atuais. E recentemente ele até chegou a curtir uma publicação no Instagram que especulava sobre a possibilidade de um retorno à WWE quando seu contrato com a AEW expirar em dezembro. Considerando o momento atual e a carreira lendária que ele construiu, uma volta na WWE pode ser justamente a melhor forma de encerrar a sua trajetória em grande estilo. E o melhor, já dá até para imaginar exatamente como esse retorno deveria ser. Então galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo! E bom, gente, como eu falei anteriormente pra vocês, Chris Jericho curtiu uma publicação no Instagram sobre um possível retorno à WWE. Jericho não pisa em um ringue da AEW desde abril, quando perdeu o título mundial da Ring of Honor para Bandido no evento Dynasty. Dias depois, ele encerrou sua facção Learning Tree com Big Bill e Brian Keith, anunciando que ficaria um tempo afastado. Essa pausa foi justamente para que Chris Jericho pudesse se dedicar a outros projetos, principalmente sua carreira musical com a sua banda Fozzy. Os fãs sempre imaginaram que ele voltaria mais cedo ou mais tarde, mas agora já existe uma sensação de que a sua passagem pela AEW pode estar chegando ao fim, ou no mínimo que o seu retorno à empresa de Tony Khan será em breve. E bom, um fã publicou no Instagram uma postagem mencionando o fim do contrato de Chris Jericho com a AEW em dezembro e destacando que ele estaria aberto a um retorno à WWE, dependendo da situação. Normalmente, esse tipo de rumor circula sem grandes fundamentos, mas dessa vez foi diferente. O próprio Chris Jericho curtiu a publicação. Além disso, vale lembrar que o veterano já havia comentado em entrevistas nesse ano sobre a possibilidade de voltar à WWE, o que só aumenta as especulações. Em abril, Chris Jericho participou de uma entrevista e foi questionado sobre um possível retorno à WWE. E ele respondeu o seguinte: "Eu teria considerado voltar para a WWE antes das coisas mudarem. Mais uma vez, agora existem 2 times dos quais você pode jogar, o que é incrível. E foi um dos motivos pelos quais eu quis arriscar e ir para a AEW em primeiro lugar. Foi realmente uma aposta. Claro que eu consideraria voltar para lá, mas também consideraria não voltar. Tudo depende da situação e do que estiver acontecendo comigo no momento." E esse comentário mostra que Chris Jericho mantém as portas abertas, mas não garante nada, ou seja, tudo vai depender do cenário em dezembro, quando seu contrato com a AEW chegar ao fim. Vale também a gente lembrar aqui nesse vídeo que Chris Jericho já fez tudo o que podia na AEW. Jericho sabia exatamente o que estava fazendo quando curtiu aquela postagem no Instagram. Foi uma forma de provocar, gerar repercussão e atrair atenção, e conseguiu. Mas a verdade é que não foi uma má jogada, porque na prática a AEW já o deixou de lado já tem algum tempo. É importante lembrar que o que ele representa para a história da empresa. Quando a AEW surgiu, tinha nomes populares no circuito independente, como os Young Bucks, Kenny Omega e um Cody Rhodes ainda mais distante da estrela que é hoje. Mas faltava aquele nome de peso, que desse credibilidade ao projeto. Foi aí que entrou Chris Jericho, em alta no Japão depois de sair da WWE. Ele tinha prestígio, o reconhecimento e o carisma que a AEW precisava. Por isso, fazia todo sentido que ele fosse o primeiro campeão mundial da companhia. Os primeiros anos de Chris Jericho na AEW foram divertidos e muito bem sucedidos, mas os últimos anos já não tiveram o mesmo impacto. Suas facções perderam muita força, seus personagens ficaram repetitivos,
e ainda houve polêmicas como a situação envolvendo Kay Lee Ray, que deixaram uma mancha na sua imagem. Além disso, seus reinados como campeão da Ring of Honor pareceram totalmente desnecessários. A sensação é clara, Chris Jericho já deu tudo o que podia dar na AEW, e não resta muito mais para ele ali. E é claro, ele poderia mudar as coisas mais uma vez, talvez virar um babyface e buscar algo diferente. Mas e depois? Qual seria o próximo passo? Jericho merece sim um retorno rápido para a AEW, apenas para encerrar a sua trajetória com uma despedida digna, mas no final das contas, o destino ideal é voltar para a companhia que o transformou em uma verdadeira estrela, a WWE. Lá, ele poderia escrever o capítulo final da sua carreira, com o adeus que os fãs esperam. E eu falo isso com vocês porque a WWE pode dar a Chris Jericho a despedida perfeita. Nenhum lutador na história fez debuts e retornos tão marcantes quanto Chris Jericho. A estreia dele em 1999, que apresentou o lendário Y2J, ainda hoje é considerada uma das maiores da história da luta livre. E ao longo dos anos, graças às longas pausas por causa da sua banda Fozzy, os fãs se acostumaram com seus retornos épicos, sempre cercados de expectativa e emoção, seja pelas enigmáticas pistas que antecederam sua volta em 2007 ou pelo estouro da plateia quando ele entrou no Royal Rumble de 2013. Agora chegou a hora de repetir esse ritual pela última vez. Com o contrato de Chris Jericho chegando ao fim em dezembro, o Royal Rumble se torna a oportunidade perfeita para esse retorno. Agora você imagina a cena, as luzes se apagam e de repente toca a música clássica da WWE de Chris Jericho. A arena iria simplesmente abaixo. Isso pode ser feito como uma surpresa ou até mesmo em clima de nostalgia, com semanas de teasers e pistas misteriosas, como nos velhos tempos, até o grande momento. Mas é claro, gente, caso Chris Jericho volte para a WWE, não precisa ser por muito tempo. O novo regime da empresa já deixou claro que não pretende investir em veteranos. Basta você lembrar de Edge e Goldberg. Porém, se tem alguém que merece uma despedida respeitosa, esse alguém é Chris Jericho. E qual seria o palco ideal para esse adeus? É claro, a WrestleMania. E não contra uma lenda do passado, mas sim contra alguém do futuro. Agora você imagina Chris Jericho usando o seu estilo de Learning Tree no NXT, tentando moldar a nova geração. Talvez até nomes que já cruzaram com ele na AEW, como Ricky Starks ou Ethan Page. Entre eles, Starks seria o adversário perfeito, pelo menos na minha opinião. Afinal, a última promo de Ricky Starks na AEW foi justamente contra Chris Jericho. E as batalhas no microfone entre esses dois seria algo bastante eletrizante. E no fim, Chris Jericho passaria o bastão para a próxima geração. E dessa vez, não contra alguém chamado Fandango, mas sim contra um futuro grande nome na luta livre. Mas então, galera, eu quero saber de vocês. O que vocês acham aí de um possível retorno de Chris Jericho à WWE? Você concorda com o retorno dele ou você prefere que ele fique na AEW? Ou nenhum dos dois? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!